Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que está vindo aqui, nós vamos ver a questão do casamento. Então, pessoas que têm esse desejo fixo dentro de si de casar, mas a outra pessoa não sente tudo isso. E aí começa a ter uma grande divergência, uma grande diferença. E eu começo a achar que, na verdade, quem não quer casar é porque não ama. E aí, se a gente começa a entender a partir da ótica alheia, a gente começa a ter uma postura diferente. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, quero saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, você já recebe a análise do seu caso aí no outro dia. Clique aqui, assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, André, tudo bem? Tudo. Sou acompanhante do seu canal há pouco tempo, mas me identifiquei com quase todos os seus vídeos. Bom, deixa eu tentar resumir minha história para você. Meu nome é Fulano de Tal. Ele mesmo escreveu Fulano de Tal. Risos. Tenho 24 anos, sou do interior de São Paulo. Ah, não, desculpa. Olha, sou do interior do Acre. Sou completamente apaixonado por uma pessoa na qual eu errei muito para com ela e com o que ela sentia por mim. Vamos lá, pequena história. Já estamos há mais de 2 meses separados. Passamos 3 anos e 6 meses juntos, de grandes histórias, a maioria muito feliz. Ela sempre falava para mim que o sonho dela era casar, construir uma família, ser a dona do meu lar. Eu sempre recuava, sempre pensei que casamento nunca foi feito para mim, lembrando que eu pensava. Mas nos últimos dias, bem antes de terminarmos, Deus me deu um amor por ela que jamais senti antes, um amor que nunca senti por mais ninguém. E quando eu resolvi e decidi casar, quando vi que todo homem precisa de uma família, foi a vez dela casar dessa história. Casar? Ou vazar? Enfim, se você colocou, não sei. Foi a vez dela casar dessa história. Estou sofrendo muito com tudo isso. Sei que você já leu em todos os seus e-mails essa expressão. Estou sofrendo muito. Sei que estou colhendo o que plantei. Faria tudo diferente do que já fiz até hoje. Detalhe: antes disso tudo acontecer, eu já tinha comprado as alianças para entregar a ela em uma viagem que iríamos juntos. Faltava apenas uma semana para que isso acontecesse. Hoje nos falamos, ela quer me manter por perto, quer ter uma amizade meio que forçada, pois o que eu sinto por ela é bem maior e mais complexo. É bom estar com ela, mas ao mesmo tempo sufocante, pois não posso abraçá-la, beijá-la e muito menos cuidar, que é o que eu desejo todos os dias. Hoje ela me fala que não estamos juntos, não é porque ela não queira. Eu juro que não entendo essa expressão. Diz que tem que arrumar umas bagunças na vida dela e que eu não esperasse por um tempo incerto dela. Meu caro André, eu ouvi muitas coisas ruins, na qual não desejo que ninguém ouça da pessoa que ama. Coisas do tipo, meu relacionamento meu e dele, outro rapaz que ela ficou ou está, não sei. Ah, quando falou aqui que, não é, ela tem que arrumar umas bagunças, na minha cabeça já veio outra pessoa mesmo. Porque assim, não é? Bagunças pessoais, não que a gente não possa ter, mas no caso, como você estava junto com ela há tanto tempo, ela poderia falar quais eram essas bagunças pessoais, crises pessoais. Aí tem algumas bagunças. A bagunça é um outro cara, entende? É, Então, quando ela diz do relacionamento dela com esse outro rapaz, ela diz que só cabe a mim e a ele, ou seja, só cabe a ela e a ele, né?
Portanto, não procure saber de nossas vidas. Nossa, isso foi um banho de facas. Mesmo com tudo que ouvi e vi, o sentimento por ela é o mesmo, se não, creio que aumentou. Sei que devo cortar qualquer tipo de contato com ela, mas no momento é difícil, complicado, pois sempre quero saber como ela está, se está bem, se está se alimentando direito, perguntar como foi o dia. Enfim, a história é muito mais complexa e bem mais extensa. Eu mudei muito, essa é a verdade, mas mudei por mim e pelo que ela me tornou. Me tornou uma pessoa melhor e isso me faz bem. Eu peço muito, muito mesmo a Deus que possa trazê-la de volta e assim demonstrar o que não demonstrei nesses 3 anos e 6 meses. Olha, meu querido, então aqui é a tal história, né, gente? Ah, uma pessoa estava tão focada em casar, 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 não é? E a gente tem que, puxa vida, eu não entendo isso. A pessoa fica só focada nisso, casar, 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 casar. E a pessoa não entende, muitas vezes, que o casamento ele vai ser justamente consequência desse relacionamento. Né? O casamento tem que ser. O casamento tem que ser a consequência de uma relação. A relação que vai se estruturando, a relação que vai se firmando. Agora, não é? Pô, se com 6 meses eu já quero que a pessoa fale para mim que eu vou casar com ela, não vai rolar. Então a pessoa, e sinto muito, a pessoa está muito mais focada em realizar a ideia, ou seja, em realizar a ideia de casar, do que na verdade em conhecer alguém e perceber se vale a pena eu, não é, me casar com esse alguém. Entende? Se vale a pena, o casamento tem que ser consequência, ele não pode ser um fim em si mesmo. Então, quer dizer, meu Deus, eu preciso casar, 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 casar. Então, quer dizer, a hora que aparece alguém na minha vida, eu já começo a bombardear essa pessoa. Quer dizer, porque eu quero realizar a ideia. Então, eu não percebo que, na verdade, né, essa ideia, ela deveria surgir ao passo em que eu conheço a pessoa, em que eu vou estruturando, vou ficando, vou percebendo, vou desenvolvendo sentimento, a gente vai, né, vencendo situações, porque o fato de convivermos com alguém vai trazer sempre um ou outro conflito, a maneira como a gente lida com esses conflitos mostra que a gente, na verdade, então vai amadurecendo, então a gente vai sendo companheiro, a gente vai ficando cúmplice, vai desenvolvendo a cumplicidade, o companheirismo, e aí a gente pode chegar à conclusão de casar. Então, meu querido, ela tinha essa ideia de casamento, 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 casamento. Você não pensava nisso, né? Você não pensava dessa forma. Agora você coloca, ó, agora eu vejo, agora, agora você vê, não é? Não só pela questão do término que aconteceu, mas você começou a ver a questão do casamento antes mesmo dela terminar com você. Por quê? Justamente por causa disso que eu estou falando. À medida em que eu vou conhecendo alguém, então aí, lógico, as coisas vai sendo construída dentro de mim, vai sendo, não é, edificada dentro de mim. Então agora eu começo a perceber que eu quero realmente algo mais sério com essa pessoa, coisa que lá atrás eu nem pensava, essa ideia de casamento nem passava na minha cabeça. E por que que não passava na minha cabeça? Por quê? Porque eu tinha uma ideia, eu não tinha uma ideia de casamento, e eu quero que a ideia seja realizada. Pelo contrário, o conceito que eu tinha de casamento é de que é algo muito sério. E justamente porque eu não tenho ainda algo sério, eu não associo o que eu estou vivendo ao casamento. Por isso que eu fico sempre meio que fugindo, me esquivando. Por quê? Porque para mim casamento é algo muito sério. Eu tenho um conceito muito sério sobre casamento. Muito mais do que querer ficar realizando a ideia de casar. Entende? Eu entendo o que significa um casamento. Então, quer dizer, como eu não sinto esse algo muito sério ainda pela pessoa que eu tô, eu não associo ao casamento. À medida em que eu vou conhecendo e que eu vou percebendo e vou sentindo isso,
Agora, uma ideia que antes eu nem pensava e não fazia essa associação e achava que o casamento nem era para mim, agora eu começo a acreditar que não, que, sabe, que a gente pode pensar sobre isso. Só que aí é que tá, você tinha esse tipo de pensamento, que eu acho que é o mais correto, ela não. Ela tinha esse pensamento que quer casar, quer casar, quer casar, quer casar. E aí, não estou dizendo que que ela é malvada nessa história toda. É que às vezes a pessoa nem reflete sobre isso. Ela tem tanto esse pensamento de que quer casar, quer casar, quer casar, que o fato de você não pensar em casamento não soa para ela que você, na verdade, é um cara maduro. É um cara maduro nesse sentido, que está entendendo o sentimento como uma construção. E não que você é um cara que vida louca, que não quer nada com nada. Não é? Pelo contrário, o fato de você não expor que você quer casar, para ela, soa como se, meu Deus, ele nem me ama, ele não se importa comigo. Então, olha o que são os pensamentos diferentes, gente. Por isso que eu falo, o dia que a gente começa a se colocar no lugar do outro, o dia que a gente começa a pensar também a partir da ótica alheia, a nossa vida melhora. Porque, né, quando a gente começa a pensar a partir da ótica alheia, a gente começa a perceber que, na verdade, no nosso entendimento, o que parecia que a pessoa, então, não tá nem aí, ela não gosta de mim, é que, na verdade, a gente entende, ela não gosta de mim só porque ela não manifesta que quer casar. E eu não percebo que, na verdade, eu estou muito mais focado no desejo de casar. Casar, 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 casar a qualquer custo. Então eu começo a associar que o fato da pessoa não manifestar isso é como se ela não me amasse. Quando eu olho a partir de um outro viés e percebo que talvez a pessoa tenha uma ideia de casamento a partir de algo muito sério e por isso que a pessoa não manifesta isso, não porque ela não queira algo sério comigo, mas porque a seriedade vai acontecer à medida em que ela está me conhecendo, à medida em que ela está me percebendo, à medida em que ela está desenvolvendo o sentimento dela para comigo, então eu entendo que, na verdade, essa pessoa é uma pessoa madura, é uma pessoa que não vai fazer uma coisa simplesmente por fazer, ou simplesmente porque quer me agradar, ou pela impulsividade do momento. Então a gente começa, não é, a entender melhor essa questão. A gente começa a estruturar melhor os nossos relacionamentos. A maneira como a gente se entende, como a gente entende o outro, e aí tem a chance da gente viver melhor. Agora, meu querido, aí é que tá. Ela já está se envolvendo com o outro. Então, por aí você vê, não é? Ela está tão fixa na ideia de casar, quer dizer, você não manifestou o desejo de casar. Então, agora eu começo a conhecer outra pessoa. Se ele manifestar o desejo de casar, meu bem, nem que ele não seja um cara, né, que vai ter o conhecimento necessário, que é profundo, mas vai satisfazer o meu desejo, vai saciar a minha vontade, vai realizar a minha ideia. Então, é nele que eu vou pular. Aí é que tá. Só que eu deveria querer estruturar um casamento, ó lá, o casamento deveria estar alicerçado, não é? E quando eu quero muito mais sustentar a ideia, por isso que depois então eu pego a ideia e depois aquilo se esvai. Por quê? Porque não tem estrutura. Amanhã ou depois ela casa com esse cara aí, a relação dela não estava, na verdade, estruturada, por isso que depois o casamento, na verdade, depois foi um inferno, alguma coisa do tipo. Não que relacionamentos que foram estruturados depois que casam, não pode acontecer isso. Né? O casamento não pode terminar ou não pode virar depois uma coisa infernal. Mas a tendência é menor. Os riscos são menores. Quanto mais a gente estrutura, quanto mais alicerce tem, não é? E pelo contrário, quanto mais alicerce tem, às vezes depois, ainda que o casamento termine, pode terminar da maneira mais amigável possível. Pode terminar até de uma maneira muito tranquila. Não é? As pessoas podem chegar numa conclusão que, de repente, por exemplo, o sentimento também acabou num determinado momento entre eles, então pode também terminar de uma maneira tranquila e não de uma maneira, sabe, também desequilibrada, da mesma forma que começou. Começou muito com euforia e às vezes acaba, né, de maneira proporcional à forma como começou. É sempre muito com muita agitação.
Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.